Por isso que eu bato muito aqui nessa tecla, quando eu falo de futebol, e nos meus comentários quando eu faço para Mirador, que o Atlético é o grande exemplo. Eu cito como exemplo, não porque eu sou daqui, sou atleticano e conheço todo o esquema do Atlético, do Aires, há muitos e muitos anos. Mas ali joga e recebe. Esse é o grande detalhe. Eu não vou dizer os nomes do clube, mas hoje se usa muito tu assinar um valor na carteira e ter um outro direito de imagem, ajuda de custo, que é a parte grossa. E tem muito clube aí grande que paga o que está na carteira e vai acumulando, não, mês que vem sai os 2, mês que vem sai os 3, e tu vai recebendo aquele 800, 1.000, 1.200 da carteira, e quando vê, acabou o campeonato e tu ficou com aquilo para trás. Tem muito clube que faz isso hoje. O Atlético não, o Atlético hoje, e há muito tempo, é um time que paga o salário em dia, dá bicho em dia, paga o bicho, não promete, ele paga. Então é um diferencial e por isso que se faz boas campanhas aqui. E os caras querem vir jogar aqui, vir. Eu já teve jogadores que deixou para ir para o Joinville, por exemplo. Já tivemos uns casos, não, tem uma proposta do Joinville do Atlético. Veio para o Atlético para ganhar um pouco menos, mas sabendo que ia ficar aqui 6 meses, ia receber religiosamente dia e os 6 meses. E para terminar o assunto, sua carreira, depois nós falar do Atlético, enfim, futebol, Leandrão, aquela coisa toda. Nesses times que você passou, né? Vamos deixar o Atlético, foi o que você, onde você encerrou a carreira, que é um clube pequeno, uma cidade pequena, mas organizada, com gente séria que faz futebol sério. Esses clubes, Avaí, Figueirense, os times da capital, outros menores, Chapecoense um pouco mais forte, Marcílio e Bruce sempre peleando. Aonde foi a maior dificuldade? E aonde foi o maior prazer de ter jogado e ter recebido? Eu peguei uma época, eu não posso reclamar muito, Avaí e Figueirense, nas duas passagens minhas, eu recebi. Mas tinham abnegados lá, e eu lembro muito bem porque eu era amigo do Abel Ribeiro, e na época quem me levou para lá foi ele. E ele era um diretor na época, ele não foi como treinador. E ele falou, Giovanni, aqui é assim, ó, não tá faltando dinheiro, vai sair o pagamento, liga pro dono da... Era uma empresa tinha empresa lá em Florianópolis que ajudava, o dono é figueirense, doente. O presidente ligava pro dono do lado dessa empresa, ó, tá faltando aqui 28 mil reais para nós fechar a folha. O cara ia lá e pagava do bolso. Então tem época que dá certo. Tem época que o empresário diz, não tenho, e aí atrasava. Então teve épocas de Figueirense e Avaí que receberam e eu recebi. Mas teve clubes que você também não recebeu, teve, né? Eu passei, Marcílio Dias em 96, eu trabalhei 5 meses e recebi 1 mês e meio. E o que você que passou pelo Marcílio Dias, por uma cidade que cresceu muito, cidade portuária, uma cidade bonita. Eles são apaixonados por futebol, Itajaí, não só pelo Marcílio, época de Barroso. E aquilo não vai. Agora estão na Série D, montaram aqui, levaram jogadores aqui de Virama. Por que o Marcílio não dá certo? São amadores fazendo futebol profissional? Eu trabalhei lá como coordenador de futebol em 2010. Eles tinham caído para a segunda e voltaram ali, me chamaram, eu projetei o clube novamente, montei um plantel, arrumei a casa e tive de pedir demissão. Depois de 3, 4 meses, antes de acabar tudo. Por quê? Eu não conseguia mais trabalhar. Isso que tu falou. Pessoas assim desqualificadas, torcendo contra. Quem não estava trabalhando ali, tu sabe que o Marcílio tem gente que mora dentro do estádio. Do estádio? Tem 3 famílias que moram lá dentro. Moram lá dentro. Um ex-jogador, o Careca, gente boa, mas mora lá com a família, um ex-roupeiro, um ex-funcionário mora lá debaixo da outra arquibancada. E essas pessoas, elas não estão trabalhando lá, elas estão torcendo contra. E estão fazendo situações para dificultar. Para não dar certo. Ex-jogadores que não têm emprego estão ali rodeando, mas tá tudo errado e começa uma confusão grande. Quem está comandando já escuta o outro. Então o Marcílio é uma dificuldade por isso aí. E a gente nota muito. E outra coisa que eu bato muito nessa tecla de o amadorismo no futebol profissional, porque o futebol, ele evoluiu muito. Bastante. E os investimentos são altos. Nós vamos falar dos investimentos do Atlético, que foi o caso de 2013. Os investimentos são altos. Quem investe quer retorno. O retorno é onde? É o time B e ter a mídia como dando esse retorno de visibilidade, aquela coisa toda. Mas o que a gente vê? A gente vê com todo respeito ao Guarani da Palhoça, ao Juventus de Araguá, ao Camboriú, enfim, e outros aí que não tem a mínima condição, Giovanni. Quem acompanha o futebol sabe que é uma passagem de 3, 4 meses. Que vai vir o dinheirinho de um patrocinador ou outro. Que não vai ter dinheiro para pagar a folha quando tiver que rescindir, quando acabou o campeonato. Que não tem uma estrutura física no estádio e acaba sendo liberado, porque vem as pressões, aquela coisa toda. O futebol profissional hoje não cabe mais isso. Não cabe. Ou você tem estrutura, e o Atlético tem essa estrutura, tenha patrocinadores e tenha quem gosta para bancar quando precisa. Você citou um exemplo lá do Avaí ou do Figueirense. E aqui nós temos.
O Ares, a gente sabe que não banca sozinho. Ele é um empresário na mais dignificativa palavra de empresas, mas também empresário do futebol, porque ele é um cara de visão. Ele bota o dinheiro porque ele sabe que vai ter o retorno. Mas só que ele tem para botar. Se não tem, banca. Depois vai recuperar numa venda de jogador, etc. Tal. E eu tenho muito medo, quando eles falam de novo em 10, 12, 14, não cabe no futebol de Santa Catarina. Hoje, infelizmente, são 7, 8 equipes que têm condição de disputar o campeonato. Quem define isso quem deveria arrumar essa situação é a Federação Catarinense, é o seu presidente, né? Então, na hora que o futebol, ele está começando a dar uma mudada no Brasil, devagarzinho está mudando, mas vai demorar. Por quê? São 20 e poucos anos no cargo. Eu já não sei de onde é que ele tira a motivação para fazer as coisas. Então, quem pode arrumar ele? Na Europa, tu tem que dar um cheque calção de 2 milhões, 1 milhão para a federação. Tu tem que garantir que tu tem com extrato bancário, eu não sei bem te explicar, mas a equipe tem que garantir para a federação que tu tem condições de manter naquele campeonato aquele time, dá um cheque calção altíssimo, porque se tu deixar de pagar por 1 ou 2 meses, tu perde aquele dinheiro. Tem várias situações que fazem lá a coisa dar certa. Enquanto nós não trazermos isso para o Brasil, ele aceitar o Navegantes disputar a terceira divisão, que não tem estádio, é um presidente que não paga ninguém há 4, 5 anos, deve para a federação, mas esse ano vai estar disputando outra vez a terceira divisão. Quer dizer, então aí não... Para encerrar esse bloco, nós vamos ao nosso intervalo, e eu vejo a administração do futebol catarinense, com todo respeito, eu acho que o doutor Delfim de Pada, o Peixoto Filho, é uma figura boníssima, conhece de futebol, é professor de direito, advogado que foi, enfim, ele tem todos os predicados para gerenciar o futebol de Santa Catarina. Tanto é que ele está 25, 20, 28, quase 30, 3 décadas. Mas eu acho que é muito tempo, eu acho que a renovação é uma coisa importante. Eu acho que ele deu muito da vida dele para o futebol de Santa Catarina. Ele tem méritos, tem. O futebol de Santa Catarina, ele está numa projeção boa. Eu quando falo que essas 3, 4 equipes, com todo respeito a essas cidades, não têm a estrutura necessária para disputar um campeonato de primeira divisão, onde os investimentos são para um campeonato e na ordem de R$1 milhão para disputar 3, 4 meses, você sabe disso, que eu imagino que seja nessa faixa, com todas as despesas e demais. Então, aí termina o campeonato, os jogadores de pires na mão, precisando fazer uma rifa, sei lá, buscar dinheiro para viajar, para mandar para a família, conta para pagar. E isso me deixa preocupado, porque são profissionais. Se estão ali jogando, tem que receber. Então, o Delfim, acho que deu uma boa visibilidade do futebol catarinense. É um cara que tem predicados positivos. Eu sempre gostaria muito, já tentei trazer aqui, ele não pôde vir, a agenda não deu. Gostaria de me conversar, mas acho que é o momento de mudar. Eu sei que é difícil, ninguém gosta de deixar o poder. Ninguém gosta de deixar o poder. O poder deve ser uma coisa do demônio, que ninguém gosta de deixar. Mas eu acho que era o momento de mudar. Eu não sei se é daqui 1 ano, 2 anos, enfim, acho difícil ele largar a coisa, mas ele tem méritos. Agora, acho que o momento é de mudar. E eu vou deixar uma pergunta depois do nosso intervalo para você responder, estimado. 2013 foi um dos anos que o Atlético mais buscou parceiros, conseguiu parceiros muito bons, conseguiu dinheiro, além de tudo, que o Ares ainda por trás, se precisasse, a gente sabe que ele tem condições de botar. Foi o ano, para mim, de maior investimento. Mas a campanha não deu certo. Você vai responder depois do nosso retorno.